Estado, por exemplo, ele pode participar de um tratado internacional, mas não participou da sua negociação. Vamos supor, um Estado criado nos últimos 10 anos, 20 anos ou 30 anos, não participou da negociação do Tratado de Criação da Organização das Nações Unidas. Mas ele pode ser membro agora, na atual conjuntura, da Organização das Nações Unidas. Mas aí vocês podem me perguntar, peraí, mas ele não negociou, ele não participou da negociação. Nós temos outros mecanismos, quando o tratado assim prevê, que o Estado pode fazer a adesão a esse tratado. Ou seja, o tratado está pronto e ele faz a adesão ao tratado internacional. Então a adesão também é um ato unilateral, do qual o Estado manifesta que tem interesse de se comprometer com aquele tratado. Só que aí tem uma diferença, aquela velha brincadeira. O indivíduo que chega primeiro, ele escolhe sentar na janela. Então ele pode, no momento da negociação, discutir, negociar, fazer reserva, exaurir o assunto, o tema ao máximo. Agora aquele indivíduo que está chegando posterior, ele não tem o mesmo direito, ele vai aderir àquilo que já está pronto, ele vai aderir àquilo que já foi colocado, que já foi posto. Então a adesão, o Estado não pode participar, não pode negociar para si filiar posterior, para fazer a adesão. Então nós temos um conceito aí do qual a adesão é aquele momento em que o Estado que não participou da negociação, e se o tratado assim prevê, ele pode fazer a adesão e participar desse tratado internacional. Então a ratificação, ela é um ato expresso, um ato administrativo expresso, como nós vimos, no qual o Estado manifesta a sua vontade, e o documento hábil é um documento chamado Carta de Ratificação. Essa carta de ratificação é assinada pelo chefe de Estado, ou porque tenha poderes como tal, no nosso caso o ministro das Relações Exteriores, e essa carta ela é encaminhada para o local que foi pré-determinado no momento da assinatura do tratado. Pode ser para uma secretaria, pode ser para o outro Estado, pode ser para um local determinado. Então, os tratados bilaterais são mais simples, porque participam 2 Estados. Os tratados multilaterais são mais complexos, porque pode participar uma variedade enorme de Estados, e a partir daí, quanto mais Estados, maior a discussão, maior a complexidade, inclusive nas cartas de depósito. Então nós teremos aí que os Estados, no momento da negociação, já estabelecem que aquele tratado ele vai entrar em vigor a partir de um determinado momento. Qual será o momento? Então vamos estabelecer 2 critérios. Um critério que seja o número mínimo de carta de ratificação e um critério temporal. Normalmente os Estados adotam esse critério misto. Então, se um tratado, como por exemplo a participação de 100 Estados, estabelece um número mínimo de carta de ratificação, sei lá, 35, e a partir daí, a partir da 35ª carta de ratificação, um ano posterior a ela, o tratado começa a entrar em vigência, esse período de vacatio legis entre a última carta de ratificação e o início de vigência do tratado internacional. Então nós temos aí que os tratados também estabelecem um período e também um número mínimo de cartas de ratificação. Por isso a carta de ratificação é importante, para nós sabermos o limite mínimo para esse tratado começar a entrar em vigência. Então nós temos aí que identificar que essas cartas de ratificação são encaminhadas e aquele órgão responsável ou aquele Estado responsável vai contabilizando. Chegou ao número mínimo de cartas exigidas para entrar em vigência, a partir daí se estabelece o prazo ou não para que esse tratado entre em vigência. Esse prazo já estaria pré-estabelecido no momento da negociação. Então, ratificado o tratado, os países que o assinaram estão obrigados. A partir daí, então, aqueles países que o ratificaram já estão obrigados por esse tratado internacional. E os que não ratificaram ainda vão fazer a ratificação e encaminhar para se obrigarem a esse tratado internacional. Então nós temos aí que a ratificação é o ato pelo qual é expresso e o Estado se compromete a cumprir aquilo que foi acordado entre todos os Estados. Tá? E a adesão é esse ato unilateral que o Estado que não participou da negociação pode também ser parte desse tratado, e aí ele simplesmente adere àquilo que já está previamente estabelecido. Sabendo então que nesse ato de discussão interna, no qual o parlamento pode ou não
fazer algumas reservas. Por quê? Porque pode ter modificado a sua legislação ou porque o chefe de Estado não deve ter combinado muito bem com os parlamentares e negociou alguma coisa que não era de interesse do Estado. Então, a Corte Internacional de Justiça já entendeu que no momento da ratificação também os Estados podem fazer essa reserva. E aí nós temos que destacar que essa reserva vai ser votada posterior para ser aprovada ou não. E o número de partes, o objeto e a finalidade do Tratado Internacional vai então entrar em vigência a partir da ratificação. E ainda, se for feita essa reserva, aquela cláusula que foi reservada não entra em vigência para esse Estado que fez a reserva no momento da ratificação. Como assim lá no momento da negociação? Então essa reserva é aquela ressalva que o Estado pode invocar em seu benefício. E aí nós temos outra fase, que é essa fase de entrada em vigor de um tratado internacional. Então o Estado ratifica e nós temos dois momentos: a entrada em vigor do tratado internacionalmente e a entrada em vigor do tratado dentro do próprio Estado. Então, em tese, para nós não termos um hiato, um lapso temporal aí sem vigência do tratado ou internacional ou interno, então entende-se depois que o tratado entra em vigência, o número mínimo de cartas de ratificação, o período de vacatio legis estabelecido para ele entrar em vigência. A partir do momento que ele entra em vigência internacionalmente, ele também passa a entrar em vigência internamente. E vamos sempre ressaltar que desde o momento da adoção do texto aplica-se o princípio da boa-fé. Então o Estado, mesmo não tendo ratificado ou não tendo entrado em vigência ainda, ele é obrigado a cumprir aquilo que ele negociou. A boa-fé é um princípio importantíssimo no direito internacional público. E aí, a partir dessa ideia, nós precisamos que esse tratado ele entre internamente em vigência. Ele vai entrar em vigência internamente com a promulgação. Tá? Então, o Estado ratificou internacionalmente, ele entrou em vigência, ele promulga internamente, e a partir da promulgação nós temos que esse tratado entre em vigência internamente. Essa promulgação ela é importante, né? Por quê? Porque o Estado, a partir daquele momento, manifesta para os seus cidadãos que esse tratado está em vigência. E esse tratado é publicado no Diário Oficial da União, né, que é o local onde se faz as publicações das leis no Brasil. Então esse tratado é publicado no Diário Oficial. E aí, a partir então dessa negociação, assinatura, ratificação, entrada em vigência e promulgação internamente, se esse tratado não for celebrado junto com a Organização das Nações Unidas, a Convenção de Viena entende também, né, está previsto pelas regras da ONU, que se deve depositar uma cópia desse tratado junto à Secretaria da ONU. Por quê? Porque você dá publicidade para os outros estados e pode ter acesso também a esse tratado que está depositado e saber o conteúdo desse tratado internacional, para não ter tratados secretos, aqueles tratados que a sociedade internacional não toma conhecimento. E por que fazer esse depósito? Porque a regra da Corte Internacional de Justiça é a seguinte: se o tratado não estiver depositado na Secretaria da ONU, não tiver tido essa publicidade, o Estado não pode invocar a Corte Internacional de Justiça para impor uma responsabilidade ao Estado que descumprir o tratado. Então, é obrigatório esse depósito junto à Secretaria da Organização das Nações Unidas para dar publicidade aos outros Estados desse tratado celebrado por esses Estados. Então, no artigo 102 da Carta da ONU, nós temos lá que estabelece que, concluído um tratado internacional por qualquer membro, deverá, assim que possível, ser registrado na Secretaria-Geral das Nações Unidas para essa publicar, acrescentando que o tratado não registrado não poderá ser invocado por qualquer membro perante qualquer órgão das Nações Unidas, principalmente a Corte Internacional de Justiça.